de hoje nos mostra que nós podemos ter duas posturas na nossa vida. Se as coisas não são do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, nós podemos, como essas pessoas que escutaram Jesus, nos escandalizarmos, ficarmos chateados, tristes. Não era para ser assim. Mas nós podemos ter outra postura. As coisas, percebendo que as coisas não são do jeito que a gente quer, não são do jeito que a gente gosta, nós podemos ficar maravilhados, louvar e bendizer a Deus, porque eterna e infinita é a sua misericórdia. Então vejam, diante do mundo, diante da nossa vida, diante da presença de Deus, daquilo que acontece conosco, nós podemos e iremos escolher uma dessas duas posturas. Ninguém vai tomar outra decisão, outra postura, outra escolha. Entendem? Ou você vai se escandalizar, vai ficar chateado, triste, revoltado, porque as coisas não são do jeito que você quer, do jeito que você gostaria, ou você vai se maravilhar, vai ser grato, vai ficar feliz, porque vê que as coisas são do jeito que elas são, apesar de nós, e por causa de nós. Algumas coisas são como se fosse um presente para nós. Jesus, no Evangelho de hoje, ensinando para aquelas pessoas que conviveram com Ele, e aquelas pessoas se perguntaram de onde é que Ele veio, por que é que Ele tem tanta sabedoria? E vejam, não é só o problema da origem de Jesus. Esse problema também está conosco. De onde é que eu vim? Eu só vim do meu pai e da minha mãe? Ou há algo maior do que isso? Há uma vontade maior do que isso, a vontade de Deus. Na primeira leitura, nós escutamos todas aquelas datas, né? Parece que não faz sentido ter um negócio desse. Que negócio é esse? Que leitura chata. Mas, desde a primeira leitura de ontem, nós estamos vendo que Deus se importa tanto conosco, que o relacionamento que nós temos que ter com Ele não está somente na nossa intimidade, porque é óbvio que a gente deve se relacionar com Deus, e para isso a gente precisa conversar com Ele. A isso nós chamamos de oração. Nós precisamos rezar, nós precisamos conversar com Deus. Só que existe um problema aí. Se eu só converso com Deus na minha cabeça, do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, quando eu estou afim, pode ser que eu me engane e ache que estou conversando com Deus sem estar. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou um culto, um ritual, um jeito de nós rezarmos com Ele. E que não é só eu sozinho, é eu com os outros. Porque ser humano nenhum, pessoa nenhuma é sozinha. Nós só somos do jeito que nós somos por causa da família que a gente nasceu, da cidade que a gente nasceu. E Deus não quer nos amar somente sozinhos, isolados. Deus quer derramar o amor dele por nós e em nós, através dos outros. Por isso que Ele nos deu uma família, por isso que Ele nos fez numa cidade, numa sociedade. E o culto que nós devemos dar a Ele, a maneira de amá-lo de volta, de responder ao amor dele, também não pode ser sozinho, eu e Ele. Tem que ser eu e a comunidade de fé. Na primeira leitura nós escutamos isso, que existe um jeito que Deus foi ensinando o seu povo de amá-lo, de cultuá-lo, de falar com Ele. E esse jeito, de alguma forma, Deus já falava através da criação. Essas festas que nós escutamos na primeira leitura, elas têm a ver com o tempo, com as estações do ano, com a natureza. Não foi à toa, meus irmãos, que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. Do mesmo jeito que não foi à toa que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na Páscoa, que é a festa da primavera, da vida que vence a morte. A criação de Deus fala dele, fala sobre ele e nos ensina a estar com ele. Do mesmo jeito que ele, formando o seu povo na primeira leitura, vai colocando essas festas para que nós aprendamos que Deus não se relaciona somente comigo, no meu coração, na minha cabeça, no meu íntimo, mas que esse amor que Ele derrama dentro do meu coração, eu devo mostrar, manifestar a todos, a todos. E como eu disse, como é falado no Evangelho, não
é somente a origem de Jesus, de onde é que Jesus veio. Não só de onde Jesus veio, de onde nós viemos, de onde todas as coisas que existem vieram. De Deus. E Ele se manifesta a nós. E de forma extraordinária e maravilhosa, em Jesus, Ele se manifesta a nós. De forma definitiva. Porque Jesus é Deus. Nós acreditamos nisso. E nós só sabemos disso. E só acreditamos nisso porque Ele deixou para nós a igreja. Com os seus apóstolos. Eles nos deram as Sagradas Escrituras que nós usamos para poder falar dele. Sem a igreja, sem essa comunidade de fé, nós não saberíamos quem é Jesus. Mas vejam, assim como naquela época se escandalizaram com Jesus, às vezes nós nos escandalizamos com a igreja. Nós estamos agora no mês de agosto, é um mês que no Brasil se celebra de forma especial as vocações. Todas as vocações. E essa primeira semana, de forma especial, a vocação sacerdotal. E hoje, de forma mais particular ainda, comemorando, celebrando a memória de São João Maria Vianney, os padres. Mas vejam, às vezes nós nos escandalizamos com os padres. Às vezes nós nos escandalizamos com os padres porque eles dão um mau testemunho. Ou porque o padre não ama a missa e não celebra direito ela, porque o padre não confessa, só quer ficar conversando com o povo, quer ser amigão, quer ser gente boa, com todo mundo, e quer ficar parecido com todo mundo. Isso às vezes escandaliza as pessoas. Mas às vezes as pessoas se escandalizam com os padres, porque os padres falam o Evangelho, porque os padres ensinam o que tem que ensinar, porque o padre diz, tal coisa é errado, leva para o inferno, tal coisa é o certo, a gente tem que fazer isso aqui. E aí tem gente que vai, o padre está expulsando todo mundo da igreja. Gente, se a gente estiver nesse banco aqui, fazendo tudo o que o mundo está fazendo, a gente não está na igreja. A igreja não é um prédio. A igreja é a comunidade daqueles que creem em Jesus, que vivem aquilo que Ele nos ensinou e pediu. E que são tão próximos dEle, tão íntimos dEle, tão amigos dEle, que se chamam cristãos. São outros Cristos. Porque imitam tanto Jesus, que vivem nessa terra a vida dele, que fazem aquilo que São Paulo diz em uma de suas cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, vivo, mas não eu, é Cristo quem vive em mim. Tem gente que se escandaliza, não porque o padre é um mau padre, tem gente que se escandaliza porque o padre é um bom padre, e nós deveríamos nos preocupar com isso. O que é que me chateia? Por que me chateia? Será que eu estou escutando Jesus falando através do Padre Igor, do Padre Diego, do Diácono, do Ismar, de outros padres que às vezes falam nas redes sociais que eu vejo? Ou será que é outra pessoa? Nós temos que nos perguntar isso, por que é que isso me incomoda? Para saber se eu estou me incomodando por algo que realmente deveria ou não. Por que é que eu me escandalizo? Mas veja, meus irmãos, mais do que qualquer padre, bom ou ruim, o que mais nos escandaliza são os santos. Porque o santo, mais do que falar, ele faz, ele é. E vejam, vocês já me escutaram falando algumas vezes aqui na nossa comunidade, desde o ano passado. Vocês já me escutaram falando de que Deus tem esse talento incrível de fazer as coisas mais insignificantes se tornarem extraordinárias. Vocês me escutaram falando alguns dias atrás, né? Que Israel, Jerusalém, não tinha importância nenhuma na história da humanidade. Importante era o Império Persa, o Império Romano, o Império Babilônico. Mas isso tudo passou. Passou. E nós só sabemos que essas coisas existiram porque um homem lá longe, no interior, Jesus, mudou a história da humanidade para sempre. Ninguém saberia que Assis existe se não fosse um homem que viveu uma vida muito estranha,
chamado São Francisco de Assis. E talvez no futuro alguém fale de boca do Acre, por causa de um de nós, que assumiu viver uma vida diferente da vida que o mundo estava propondo, que decidiu cometer a loucura e o escândalo de viver a vontade de Deus. Talvez no futuro fale do Padre Rico, fale de algum de nós aqui, talvez do Neto, porque tiveram a ousadia de fazer o que Deus pedia e queria. E isso, meus irmãos, vai escandalizar a muitos, como escandalizaram aquelas pessoas lá no século XVIII, que viram aquele pobre velho padre, com as roupas e a batina bem mal acabada, cheio de furo, de rasgo. A gente até tem algumas, né, padre? Mas não como a de São João Maria Vianney. Ali sim, tinha uma batina surradíssima, acabada. Um homem incansável, que 3 horas da manhã já estava de pé, e o povo via aquela luz, naquele lampião, andando pelo cemitério, 3 horas da madrugada. Ele não era uma alma, era aquele padrezinho velho, que já ia abrir a igreja, fazer as orações dele, colocar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento para adorar, celebrar a missa dele de manhã cedo e ouvir confissão. Um homem que ouvia confissões durante horas, 14, 16 horas, escutando confissão, escutando pecado, escutando as coisas mais triviais e as coisas mais absurdas. E numa cidadezinha de 200, 300 pessoas, onde nenhuma delas estava nem aí para Deus, porque a igrejinha estava fechada, anos fechada. Um pobre homem, ignorante, mas muito esforçado e sábio. Por quê? Porque conversava com a sabedoria, porque rezava. Transformou aquela cidadezinha, que era um muquifozinho, que só tinha um barzinho, e fechou, graças a ele, porque ele via como as festas destruíam as famílias, levavam as pessoas para o inferno. Ele dizia, né? São João Batista foi morto e perdeu a cabeça por causa de uma dança. É verdade, é só ler na Bíblia. Ele transformou aquela cidadezinha que ninguém dava importância nenhuma, numa das cidades mais famosas da época dele. Por quê? Por causa dele. Reis e rainhas, nobres, viajavam quilômetros para poder se confessar com aquele pobre padre. Por quê? Porque ele teve a ousadia de viver o que Deus queria para ele. Talvez na história da igreja, talvez não, infelizmente na história da igreja, muitos homens foram padres e foram maus padres, péssimos, a ponto de, não sei se vocês já escutaram essa frase, né? Ela é atribuída a alguém, mas eu não lembro de quem, mas disseram assim: com certeza a igreja católica é de Deus, porque os padres, os bispos e os papas já tentaram acabar com ela, ela não acabou. E é verdade, tivemos péssimos papas na história, péssimos. Tivemos bispos horríveis, os piores que você possa imaginar. As piores coisas que alguém pode fazer, bispos e papas já fizeram. Viu? E padres. Mas a igreja católica continuou de pé. E o mais absurdo ainda, pregando as mesmas coisas durante esses 2000 anos. É só parar para estudar. E você vai ver que a coisa mais absurda é que a igreja católica durante esses 2000 anos, mesmo com péssimos papas, péssimos bispos, péssimos padres, continuou pregando as mesmas coisas. O que eu e o padre tentamos, o diácono Deus Margarita, falar aqui nas homilias, não tem nenhuma novidade, gente. Nenhuma novidade. É chato até. É, se você ler os livros dos santos, você escutar a gente falando, coisa chata, é a mesma coisa, e é a mesma coisa mesmo. O nosso objetivo é esse. Não é falar nenhuma novidade. Nenhuma novidade. É somente falar o que a igreja sempre disse, que é o que nosso Senhor nos ensinou. Mas vejam, o mais extraordinário não são os péssimos papas, os horríveis bispos, os maus padres. São os homens santos e as mulheres santas que estiveram na nossa igreja. E
E dentre todos esses, o mais extraordinário é um padre como São João Maria Vianney, que foi um padre santo, muito santo, sem a ajuda de quase ninguém. Sem a ajuda de quase ninguém. No dia de hoje, nesse mês inteiro, nós devemos rezar pelas vocações. E durante a nossa vida inteira, a gente tem que rezar por todas as vocações. Para que os que são casados sejam boas esposas, bons esposos. Para os que não namoram ninguém, os que são crianças, possam escolher aquilo que vão fazer na vida. Seja uma profissão, seja casar, seja ser padre, ser freira. Tem que fazer isso com um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Com essa ousadia que eu disse no início da homilia. Cometendo essa loucura de fazer o que Deus quer. Para realmente escandalizar os outros, como Jesus escandalizou no Evangelho de hoje. Porque não há nada melhor, nada maior que só possa ser feito por nós e para os outros do que a vontade de Deus. Mas no dia de hoje, de forma especial, e essa semana também, não só até o domingo, mas até o próximo domingo, rezemos pelas vocações sacerdotais, pelos padres e bispos, pelos padres e bispos que passaram na nossa vida, que talvez tenham sido duros às vezes com a gente ficou chateado com eles por um tempo, ou talvez até hoje, não sei, né? Mas reze por esses homens, reze pelos bispos que nós tivemos. Talvez você nem saiba o nome do seu bispo, a gente reza todo dia na missa, a gente reza pelo bispo, pelo Dom Joaquim, pelo nosso bispo que nos ordenou, Dom José. Reze por esses homens, que tem tudo para ser os piores homens, e também tem tudo para ser os melhores homens, porque nós lidamos com Deus. E eu digo para vocês, não há nada mais sublime do que ser pai. Ser pai, com certeza, deve ser uma coisa maravilhosa. Ser mãe, ver o filho nascer, ver o filho crescer, ser extraordinário. Mas você poder transformar pão e vinho em Deus, você poder, através de um banho, fazer uma pessoa alcançar a salvação da sua alma, porque vai se unir a Jesus, porque vai receber o Espírito Santo. Você, com as poucas palavras que às vezes até a gente esquece, você conseguir perdoar os pecados de alguém, e você tirar aquela alma do inferno e colocar aquela alma na direção do céu. Isso, meus irmãos, é algo mais incrível do que a criação desse universo, porque é a redenção dele. E isso São João Maria Vianney fez a vida toda dele. Não há nada maior nem melhor, viu, João, do que ser padre. Não há. Não estou dizendo que você tem que ser, mas não existe nada mais sublime do que isso. E infelizmente, meus irmãos, nós estamos tornando isso cada vez mais difícil, porque nas nossas casas a gente não sabe ensinar como é bom ser católico, como é bom ter fé, como é muito melhor do que ter dinheiro, é muito melhor do que namorar. Ter fé e fazer a vontade de Deus na nossa vida. Talvez porque alguns padres não tenham ensinado isso. Talvez porque os padres que estão ensinando isso não ensinem da melhor forma. Pode ser que a gente não saiba dizer do melhor jeito mesmo. Pode ser que quando a gente fala, parece que ele está expulsando. Mas ninguém quer que vocês saiam daqui. Ninguém quer que quem usa anticoncepcional saia da igreja. Ninguém quer que quem vá para a mesa espírita, para macumba, para culto protestante, saia da igreja. A gente quer que você saia das outras coisas e fique aqui. Entende? Talvez a gente fale isso do jeito errado, não é do melhor jeito. E por isso, rezem por mim, pelo Padre Rico, pelo diabo, para a gente poder encontrar as palavras que Deus quer que a gente diga para poder converter os corações. Porque isso é o mais importante. Transformar a boca do lacre na próxima ars. Quem sabe? Porque pode. Pode ser que um dia o presidente do país venha até a boca do lacre para nos confessar com o Padre Rico. Pode ser. Mas a gente sabe quanto tempo você vai passar por aqui. Pode ser que no futuro, alguma outra pessoa, algum outro rapaz, alguma outra moça vai ser aqui um dos maiores empresários do país e vai transformar essa cidade numa coisa maravilhosa.
Meus irmãos, tudo é possível, porque para Deus nada é impossível. E Ele tem esse poder de transformar as coisas insignificantes em coisas extraordinárias. Quem sabe? Mas para isso, a gente precisa rezar. Rezemos então. Peçamos a intercessão de São João Maria Vianney, para que ele alcance esse grande milagre de transformar o coração do Padre Lima, o meu coração, o coração do Diácono Josimar, o nosso coração, dos nossos paroquianos, das pessoas que ainda não frequentam a nossa paróquia, para que eles possam começar a se converter e a vir. E, quem sabe, Deus faça esse milagre de nos fazer amá-lo como Ele merece ser amado. Aí sim, nós assim teremos escandalizar todo mundo, porque faremos e seremos o que Deus quer de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.